Entendeu? Amém? Eu vou até descer aqui para me poder explicar para os irmãos essa parte. Muitas pessoas não sabem o que é este anjo. Mas eu digo para os irmãos que o anjo da igreja é o pastor da igreja. É o pastor da igreja. Porque a palavra anjo, em hebraico, malach, e em grego, angelos, quer dizer mensageiro. Mensageiro. Então aqui está escrito anjo, mas poderia estar escrito assim: escreve ao mensageiro da igreja de Éfeso. Amém? Amém. Vai sair lá. Você está vendo barulho. Veja só. Bem poderia estar escrito ao mensageiro, escreve ao mensageiro da igreja de Éfeso. Amém? Por quê? Porque o Senhor Jesus, veja só, o Senhor Jesus, ele deu uns para pastores, para tomarem conta da igreja, para presidirem a igreja. Amém? Amém. O que é um anjo? Está escrito aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponho a teus inimigos por escabelos de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o que é um anjo, meus irmãos? Espírito ministrador, ou seja, que trabalha, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Só que nós sabemos que Deus tem os seus espíritos ministradores lá no céu, os seres angelicais, que nós chamamos de anjos. Só que o pastor, que é o presbítero da igreja, o presidente da igreja, o responsável pela igreja, ele não é chamado de anjo pelos irmãos, mas Deus chama ele de anjo também. E está escrito aqui em Hebreus o seguinte, versículo 13, capítulo 13, versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Está vendo só? O pastor, ele é o responsável diante de Deus. O pastor tem que entender que ele é o responsável por buscar a Deus, por se consagrar à oração e à palavra, para que a palavra de Deus venha até ele, para que ele possa ser o mensageiro. E ele também tem que ser um espírito ministrador. Está escrito que aquele que se une a uma meretriz se torna uma só carne com ela. Mas aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Então o pastor tem que ser espiritual. Está escrito lá em Gálatas: andai em espírito, não é verdade? Então o pastor, ele não pode ser carnal, ele tem que ser espiritual, ele tem que ser um só espírito com o Senhor, e ele tem que ser um espírito ministrador para servir aqueles que vão herdar a salvação. Amém? Então o pastor, ele é o responsável de trazer a mensagem de Deus para a igreja, de presidir a igreja. É alguém que Deus colocou para trabalhar para os irmãos, para ser o servo dos irmãos. Amém? Por isso que eu digo para os irmãos que este anjo da igreja de Éfeso